Opa, chegando aqui para falar umas abobrinhas dessa vitória aí suada, né, quase uma zebra, ou não tão quase assim, mas da Argentina, 3-2 sobre Cabo Verde. Um momento de tensão ali entre os argentinos, né, e falar um pouco dessa vitória, né, acho que tem alguns pontos positivos, claramente alguns pontos negativos, e um bom jogo, né, acho que muita gente também esperava um amasso, que talvez o gás de Cabo Verde pudesse ter acabado, que a Argentina fosse dominar. E não foi muito bem isso que aconteceu, aliás, foi isso que aconteceu, mas talvez sem tanto impacto no resultado, né. Chegar aqui mostrando rapidamente, e aí acho que, vale lembrar alguns pontos da Argentina, talvez cometendo alguns erros da Copa passada, né. Acho que a Argentina aqui começa controlando o jogo, a Argentina que é um time que sabe abrir mão da posse, né, mas gosta de jogar a bola com a posse, com seus meio-campistas trocando passes, né. Aqui o Almada, que é o que joga pelo lado esquerdo, é um ponta meio armador, né, o Depou que é quase um camisa 8 jogando aberto, o Messi que é, né, né, quem rege ali o time. Então acho que foi uma Argentina que soube ali os momentos do jogo, mas acho que, assim como em 2022 a gente lembra nas oitavas, nas quartas, na final, né, uma Argentina que abre o placar, controla o jogo, tem ali a posse, o jogo acaba ficando um pouco morno, o jogo acaba ficando um pouco lento, porque o adversário não ameaça tanto, a Argentina consegue, sem a bola, anular os espaços para os adversários, não deixar dos adversários, não deixar os adversários criarem muito, e aí quando tem a bola joga muito sem pressa. Eh e a gente lembra que eles fizeram 2-0 contra a Austrália e quase tomaram um empate no último lance, tomaram 2-1, depois quase tomaram empate contra a Holanda, né. Tomaram empate por 2-2, foram para os pênaltis contra a França. Fizeram 2-0, tomaram 2-2, fizeram 3-2, tomaram 3-3. Então, um time que pode pagar caro por essa falta de sangue nos olhos para matar o jogo. Eh de realmente acabar com as chances do adversário, fazer um 3-4-5-0 ou então não deixar o adversário fazer o gol. E acho que no caso do Cabo Verde aqui, acho que os argentinos apostaram muito também no gás do Cabo Verde já acabou, eles não são tão bons, eles não vão conseguir fazer o gol. Então a gente vê aqui aqui na esquerda no momento, a Argentina tendo a bola e consegue achar o gol, aí depois do jogo, né, a gente vê que não tem aquele amassa, aquela pressão, aquela sequência absurda de finalizações. Quando volta ao segundo tempo, eles meio que deixam o Cabo Verde ter a bola, né, pode ter sido parte de uma estratégia também, de saber que Cabo Verde, talvez não vá conseguir criar tanto, mas a marcação começou a ficar muito frouxa, deixa receber, deixa pensar, não tem ninguém pressionando para valer, o cara que tem a posse da bola, e aí consegue achar um passe ali, você vê que tem, 2 contra 1 da Argentina ali na lateral da área, o cara aparece sozinho, eh, e faz o gol. Então né, uma Argentina que ficou ali naquele ritmo lento, aí volta do interva aí vai pra prorrogação. Acho até que depois do gol eles aceleraram um pouco, a gente vê aqui, né, que teve o volume alto, aí eles aceleraram, acho que eles conseguiram criar chances, e eles conseguem o gol no início da prorrogação e de novo voltam a ceder a bola, né, não tentam fazer logo um 3-1, deixam o Cabo Verde ter a bola, já fizeram um gol, né, pô, Cabo Verde não vai fazer 2 gols na Argentina. E aí o cara consegue acertar um chutaço, porque acho que é isso, né, acho que isso tem acontecido muito na Copa, de o jogo estar sob controle, mas se você dá margem para o adversário voltar para o jogo, se você né, futebol é o esporte do acaso, o gol é o acaso, né, você joga 90 minutos, pode nem ter gol, pode ter um, é um chute de longe, você pode dar 30 chutes e não fazer nenhum gol, o adversário dá um e fazer o gol. Então o Cabral tem uma felicidade tremenda ali na hora de fazer o gol, né, dá um chute ali muito improvável, e acerta e faz o gol e volta aquela pressão, né, porque já tá na reta final, tá na prorrogação, vai para os pênaltis, claro que tem o Dibu Martínez, que é um cara de confiança da Argentina, e que poderia passar segurança, mas, né, você vai deixar o seu jogo vai indo para o fim, uma espetada, uma falta, uma bobeira da Argentina pode gerar uma virada de Cabo Verde que não dê tempo de reação. E aí eles conseguem o 3-2 com a bola aérea, e depois aqui, né, a gente vê aqui, apareceu como gol contra, parecia ser do Cuti Romero, a gente vê que cai aqui, né, e eles deixam o Cabo Verde fazer uma pressão, ter a bola ali, né, não chega a ser uma pressão de empurrar a Argentina para trás, mas a gente vê que eles ficam rondando ali a área, né, e quando você tem alguém rondando a sua área, eh você corre um risco muito grande, né, a gente tem os 2 riscos, né, acho que o futebol envolve risco e quando você joga com a bola, né, como a Espanha joga, por exemplo, como Portugal tem jogado, que é com a bola, linha alta, você fala: "Ah, pô, você tem o risco de perder a bola e tomar um contra-ataque e tal". E quando você não tem a bola, o risco é do adversário estar com a bola, né, de estar rondando a sua área. Se você jogar 10, 30, 20 bolas pra área, a chance de ter um bate-rebate, sobrar pra alguém fazer um gol,
uma bola bater na mão e ter um pênalti, alguém dá um chute que nem vai ser tão bom, mas vai desviar em alguém, vai entrar, né, tipo, são várias coisas, do cara tá driblando, você sem querer você vai, estica o pé no reflexo e faz um pênalti, tem uma falta na entrada da área, então você acaba tendo muito risco de trazer o adversário de volta para o jogo, você deixar ele ganhar ânimo, deixar ele se arriscar. Eu não acho assim, acho que aí a gente pode começar a falar dos pontos positivos da Argentina, né, falando aqui já dos negativos, que é esse relaxamento excessivo, acho que eles não levaram muita fé em Cabo Verde, que Cabo Verde pudesse fazer gol, que Cabo Verde pudesse ameaçá-los, e aí quando faz o primeiro gol, talvez eles pensem assim: "Porra, beleza, tomamos um gol, mas não vamos tomar outro", e Cabo Verde se mostrou, acho que durante toda a Copa, é um time arrumadinho, né, um time que não perdeu aí nos 90 minutos, mas um time muito arrumado, que conseguia às vezes dar sua espetada, chegar à frente, talvez o jogo que menos tenha atacado tenha sido contra a Espanha, que a Espanha de fato ficou ali com a bola quase que o tempo todo, acho que eles deram 6 finalizações, se não me engano. E ficaram atrás. A Argentina não, a Argentina cedeu a bola, né, eles poderiam, por exemplo, de repente atacar sem tanto ímpeto, eh, mas ter tido um jogo um pouco mais de posse ali, como o da Espanha, né, de trocar passes, ver quando a oportunidade vai surgir para fazer 2-0 ou 3-1, né, e não foi o que a Argentina fez. Também tem o mérito de Cabo Verde de não deixar a Argentina fazer e de aproveitar as chances que a Argentina deu. Eh, a gente vê aqui as mudanças no cenário, que praticamente sempre que a Argentina fazia o gol, vinha Cabo Verde para frente. Porque porque o Cabo Verde precisava correr atrás, também tem que ter a coragem de correr atrás, porque às vezes você não tem a qualidade para correr atrás, e aí você continua jogando na retranca, esperando um abafa nos 5 minutos finais, né, a gente já viu muitos times, seleções fazerem isso, ou não quererem ser goleadas e continuarem jogando retrancadas. Cabo Verde não, teve coragem para sair e então foi merecida, né, sua sorte não, mas tipo, né, seu resultado, as suas conquistas ali. E aí, vindo aqui, né, a gente vai ver 64% de posse para a Argentina, a gente vai ver aqui no primeiro tempo que é 66, no segundo tempo 70, né, 45 aqui, no segundo tempo, na prorrogação do primeiro tempo, a gente vai ver mais posse de bola para Cabo Verde, e na última etapa ali, menos, menos para Cabo Verde, né. Mas a gente vai vendo aqui o primeiro tempo, um controle praticamente total da Argentina, né, 0,44 contra 0,05, aqui a gente vai ver 1,26 contra 0,14, aqui um 0,44 contra um 0,09, e aqui, né, primeira vez que Cabo Verde tem mais, quando tá atrás 0,19, né, e a gente vai ver aqui, gols esperados, uma diferença absurda, né. Por quê? Porque a Argentina é melhor, a Argentina criava chances, acho que aí falando do ponto positivo da Argentina, a Argentina finalizou bastante, mas a gente vê que permitiu, Cabo Verde finalizar bastante, mas muitas finalizações de Cabo Verde aqui de longe, né, finalizações soltas, não são diferença, né, daqui tudo na entrada da área, dentro da área, eh e de Cabo Verde não, né, mas acho que aí vamos entrar no mérito da Argentina, que foi um time que não se afobou, né. Acho que claro que a pressão ali de você estar empatando com Cabo Verde, de repente vendo, de forma mais concreta a chance de uma eliminação ou de você se complicar num jogo que parecia fácil, acho que isso gera uma pressão. Mas o tempo todo, né, acho que a gente não viu a Argentina, socar todo mundo na área, dar chutão, dar balão, mudar seu estilo de jogo simplesmente porque estava ali empatando, porque estava pressionado, porque Cabo Verde estava soltando, não, assim, tá 1-0, tá 0-0, a gente tá jogando do nosso jeito aqui, toca, 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 tenta chegar na cara do gol por dentro. 1-0, né, continua a mesma coisa, 1-1, continua a mesma coisa. Então, acho que esse foi um ponto positivo, de não ter o desespero dos jogadores da Argentina, dos meias, dos zagueiros, dos atacantes. Então, acho que esse foi um ponto positivo, né. Acho que outro ponto positivo foi a bola aérea, né, foram 2 gols aí de bola aérea, o primeiro, do Lisandro Martinez e o outro, né, que tinha sido o Cuti Romero, mas foi contra o do Diney. Mas, os zagueiros aparecendo aí para decidir, para fazer o gol, algo que a gente tinha visto menos, acho que em 2022, não lembro, assim, de lances deles, né, eu lembro muito dos laterais, do Acunha e do Montiel, e do Molina chegando bem à frente. E dessa vez os zagueiros participando muito bem, né, principalmente aí o Lisandro Martinez, que é um zagueiro que, né, que a gente fala às vezes que é volante, que é um zagueiro construtor, que usa muito bem o pé esquerdo para armar, para achar passes, e ele acaba dando assistência para o Messi ali, né, a gente vê que ele jogando de forma adiantada, né, eh, e com bastante precisão nos passes, com ousadia para tentar um passe mais longo, tentar uma bola enfiada. Então ele conseguiu assim, assim ajudar, né, e achar ali o gol para o Messi. Então acho que esse é um ponto positivo, né, que já vinha sendo mostrado, né, a gente vai ver aqui, né, a tentativa de bola longa, que não é simplesmente um chutão, mas uma tentativa de um passe um pouco mais profundo para romper linhas. E o Cuti Romero também acho que ele é bom nesse estilo, mas bem abaixo do Martinez.
Se a gente for ver aqui, né, o mapa de passe deles, a gente vai ver que é um passe mais curtinho, né, um passe não é tão ousado quanto do Lisandro Martinez. E aí os meio-campistas não achei acima da média, também não achei abaixo da média. Acho que, ficaram ali. O que me chamou um pouco de atenção de forma negativa foi o cansaço deles, né, a gente viu ali o Depou sentindo bastante na hora de sair para a entrada do Paredes, a gente viu também o Enzo Fernandes, sentindo ali alguns momentos, acho que ele até queria sair, e não deixaram, ou não tinha mais substituição para fazer. Então achei uma partida ok. O que deixa a desejar na Copa até agora, acho que é o Lautaro Martinez, mais uma vez fazendo uma Copa abaixo do que ele é como jogador e do que se espera. E aí também tem que botar o Rony Alves, né, acho que ele tá tendo chance, entrou aqui aos 63 e não fez lá essas coisas, né. Acho que uma das coisas que eu esperava mais do Rony Alves, além da movimentação dele, né, que consegue jogar muito ali como um segundo atacante, como quase um 9, um 10 às vezes, é de finalizações fora da área, assim, de ter um pouco mais de ousadia nos seus chutes, nas suas tentativas, de finalização. Isso é algo que eu tenho sentido. Eu entendo que muitas vezes eles peguem e tentem passar a bola para o Messi, mas, né, a gente vai ver aqui, ele jogou 60 minutos, né, entrou ali aos 60 e jogou até os 120, e não tem uma tentativa de finalização de fora, né, eu não tô falando daquela finalização de fora desesperada de pegar a bola e chutar de longe, mas aquela finalização de fora de: "Pô, teve uma tabela, eu vou jogar e vou arriscar da entrada da área igual o Messi faz". Isso é algo que eu tenho sentido falta do Julián Álvares, que eu acho que seria uma coisa que agregaria muito para a Argentina, para fazer com que a pressão dos zagueiros saltasse ali e abrisse o espaço nas costas dele. Nico Gonzalez eu acho que tem feito uma boa Copa, acho que quase fez uma jogadaça ali que saiu um gol pela esquerda. Acho que tem agradado, a entrada dele tem sido bem útil, né, num papel um pouco diferente do Almada, que eu acho que o Nico Gonzalez é um pouco mais incisivo, um pouco mais driblador, ele parte um pouco mais para cima. O Paredes entrou no lugar do De Paul, acho que ele é um pouco mais controlador que o De Paul, ele não vai avançar tanto, ele vai construir um pouco mais por dentro, e acaba que vai soltar um pouco mais o McAllister, né, se a gente for ver aqui. O McAllister, vai ter um pouco mais de liberdade, né, acho que quando tá com o De Paul, o McAllister fica um pouco mais preso aqui pelo meio junto com o Enzo, com o De Paul circulando aqui pela direita, e quando o De Paul sai, o McAllister ganha um pouco mais de movimentação. Então, acho que foi isso, né, acho que a Argentina tem um ponto positivo de não ter se descontrolado, né, ter ali mantido ao seu plano de jogo, ao que eles estão treinados a fazer, o que eles sabem fazer, e o que eu acho que precisa é levar um pouco mais a sério, assim, quando tiver a chance de matar o jogo. Tudo bem que você consegue controlar o adversário sem a posse, você consegue controlar o adversário com uma posse um pouco estéril, mas você começa a tornar o jogo muito arriscado, como quase aconteceu algumas vezes em 2022, como, eh, hoje, né, hoje não, né, mas no dia do jogo, aconteceu. E aí o Messi aqui, né, falar um pouco do Messi, que acho que, jogou bem, acho que é difícil falar que o Messi jogou mal, participou bastante do jogo, tentou, a gente vai ver que 9 finalizações, apareceu bastante para o jogo, mas acho que pecou um pouco na finalização, acho que teve umas 2 bolas que ele saiu na cara do Vozinha, eh, e perdeu, que deveria ter finalizado melhor, uma inclusive após o 1 a 1 aqui, se não me engano, que tem uma troca de passes pelo meio, e o Messi sai na cara do gol, que é mais uma amostra também de como a Argentina manteve seu estilo, não ficou tentando ponta, mano a mano, chuveirinho, nada. Vamos trocar passes pelo meio, a bola vai chegar no Messi, a bola vai chegar ali no Lautaro, no Rony Alves. Então a gente vai ver aqui uma grande chance criada, 4 passes decisivos. Um Messi que é o Messi, né, não tem muito o que fazer, sofreu bastante falta também, 5 faltas sofridas, teve umas 3, acho que foi ele que sofreu na entrada da área. Eh então, o Messi querendo bastante, né, eu acho que é o principal jogador do time, a gente vai ver aqui as finalizações dele, acho que essas aqui de longe foram as faltas, mas a gente vai ver ele chegando, né. O gol dele é um gol bonito, que ele domina a bola ali e bate com o mesmo pé, uma bola que não era tão fácil de ser dominada, ele consegue dominar e manter próximo ao pé, mas que talvez tenha faltado um pouco mais de felicidade aí, né, de competência na hora das finalizações. E aí falando aqui um pouco de Cabo Verde, acho que Cabo Verde mostrou ser uma equipe bem madura, né, a gente ficava sempre com a dúvida do nível dessas novas seleções, que pareciam ter entrado apenas porque aumentou para 48. A gente vê um bom time de Cabo Verde, acho que a dupla de zaga aqui, o Pico e o Diney, fizeram uma boa Copa. Eh, agora eu não vou lembrar qual era o Duarte, exatamente, mas acho que esse foi esse aqui mesmo do gol, que fez uma boa Copa também, sempre brigando muito no meio-campo, conseguia fazer algumas ligações no ataque. Esse Cabral aqui também, eu vi algumas escapadas dele, que parecia ser um bom jogador. E o Vozinha, assim, que, entendi todo o hype dele ali pelo primeiro jogo dele contra a Espanha, mas aquela partida dele foi uma partida bem nada demais. Todas as finalizações foram no meio do gol. E teve uma cabeçada fraca no canto que ele pegou no escanteio, mas acho que ontem foi uma grande partida do Vozinha, principalmente no duelo individual ali com o Messi, né, ele fez boas defesas,
E algo que eu já tinha reparado também, que é a tranquilidade para sair jogando com os pés. Ele é um cara que pareceu, né, ter um bom passe, ter calma com os pés, conseguir uma bola longa consciente, não simplesmente chutão, né, aquela esticada, consciente. Então ontem sim eu achei o grande jogo do Vozinha, né, um grande, porque a gente tinha visto grandes goleiros agarrando, o Eloy Room do Curaçao, o goleiro da Arábia Saudita também tinha agarrado muito bem contra o Uruguai, e o Vozinha vinha pegando ali um mérito por uma atuação não tão boa que ele teve contra a Espanha, né, e ontem não, ontem foi uma grande atuação dele. Eh então gostei ontem da participação, acho que fechou com chave de ouro, Cabo Verde. Acho que agora todo mundo vai ficar de olho, né, com ao desempenho de Cabo Verde. Acho que ali as eliminatórias africanas são bastante concorridas, tem muito time bom que ficou de fora, né, Camarões ficou de fora, Nigéria ficou de fora, eh, Copa passada Egito ficou de fora, por exemplo. Então, é mais um time aí pra brigar, pra que mostrou para o mundo que é um time que tem força pra, né, uma primeira Copa do Mundo, uma pressão, também tem aquela coisa de você entrar com um pouco menos de responsabilidade, isso talvez tornar o jogo um pouco mais leve, mas acho que tem a pressão sempre de você jogar a primeira vez, você entender como é que é o ambiente, a rotina de uma Copa do Mundo, né, de jogos assim, desse peso, com toda essa estrutura, com todos esses holofotes, você não sentiu, você jogar, assim como o Congo também foi muito bem, né, mostrou-se uma equipe muito aguerrida, muito organizada, que ameaçou equipes que eu acho também que deixaram, ficou bonito, assim, porque elas não foram equipes que apelaram para pontapé, não apelaram para covardia, não ficaram fazendo uma cera, aquela cera feia, né, que deixa claro que todo mundo vai fazer aquela cerinha natural do jogo, mas não teve aquela cera de aquela catimba que você fica assim: "Caralho, não aguento mais ver esse jogo, puta que pariu", né. Então vieram, jogaram bem, né, fizeram 2 gols no Uruguai, 2 gols na Argentina, não perderam para a Espanha, não perderam para a Arábia Saudita. Então uma boa seleção aí que vai se botar aí na briga, né, acho que acredito nos próximos anos, se conseguir, se manter. Eu acho também que nessa leva agora que a gente está tendo da repatriação, né, da galera da diáspora, né, a gente vê principalmente com Marrocos, mas a gente vai conseguir talvez a gente consiga ver isso com outras seleções, né, de repente Cabo Verde consegue buscar jogadores de Portugal que não tenham chances, na seleção ou que de repente tenham chances, mas prefiram defender Cabo Verde, que se identifiquem com Cabo Verde. Então uma seleção que se mostrou, né, como time, como seleção ao mundo, e que pode de repente em 2030 chegar mais forte, né, a conseguir atrair mais jogadores, pra sua seleção. E para a Argentina fica esses pontos de atenção, né, de de evitar essa tensão tão cedo, né, porque você acaba também tem as questões dos cartões, de você o jogo ficar um pouco mais pegado, você precisar fazer uma falta e de repente tomar um cartão. Mas uma Argentina que obviamente teve a surpresa do resultado, mas acho que, dá uma certa satisfação ver que eles continuaram ao seu plano de jogo, que jogaram desse jeito, que está agradando, que tem sido eficiente e que está dando certo, né. E o Messi em mais uma partida, agora fomos abençoados com mais uma partida do Messi em Copa do Mundo, né, agora contra o Egito, e acho que a Argentina não deve ter grandes dificuldades contra o Egito, acho que talvez encontre até menos dificuldade do que contra Cabo Verde, acho que o Egito é um time um pouco menos físico, nos duelos individuais, um time que tem pecado na defesa muitas vezes, tem pecado um pouco na bola aérea, e que tem um Salah que não está jogando tão bem, já está muito abaixo do que era. O Marmoush que eu acho que vem fazendo uma Copa de altos e baixos, o Rani vem fazendo uma boa Copa, o Zico acho também que tem alternado muitos momentos, né, de bons e ruins. Então acho que a Argentina tem tudo para controlar o jogo com tranquilidade, vai controlar o meio-campo e tem tudo para fazer um bom resultado e avançar sem muita dificuldade. Beleza? Essas foram as abobrinhas aí de Argentina 3, Cabo Verde 2. Um abraço.